O texto, ele fala, ele nem tem título, mas ele fala sobre filmes de terror, enfim, pá. E a frase que a gente precisa completar, porque repara, como fala, o enunciado, ele não é nem exatamente uma pergunta, ele só joga a frase para você. If the author knew then what he knows now, he... E a gente precisa completar. Ok. Então a ideia que a gente tem no enunciado é: se o autor soubesse o que ele sabe hoje, ele blá 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 blá. O que está acontecendo aqui? Se você olhar, if the author knew, se ele soubesse, esse knew está no passado simples. Aí você olha o if mais o passado simples, aí você, já estou entendendo. Então eu vou completar essa frase com would mais o verbo. E daí você vai lá na alternativa C e não está dando certo. Por quê? A gente estudou que esse verbo, ele vem no infinitivo, ele vem na forma dele no infinitivo sem o to. Na alternativa C tem would found another ending for his novel. Esse found está no passado simples também. Então não está dando certo. Você fala, ué, mas essa é a solução, cara. O que eu faço agora? Então, vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Olhando para as alternativas, você vê que a ideia é o seguinte. A gente tem will find another ending for his novel, would have found another ending, would found e can have found. Então a gente percebe que a ideia é o seguinte: se o autor ou se a autora soubesse antes o que ela sabe agora, ela teria feito diferente o final da história dela, o final do romance, certo? Ela teria achado um outro final. Essa é a ideia. O que está acontecendo aqui nessa questão é um caso, peraí, deixa eu anotar a questão 9, que a gente chama de mixed conditionals. Porque você vai ver que... Deixa eu só arrumar esse D aqui que não ficou legal. Porque você vai ver que a alternativa certa é a B, would have found another ending for his novel. Aqui, ó, would have found. Aí você fala, peraí, tá começando como se fosse a second conditional, mas está terminando como se fosse a third conditional. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo mixed conditionals. Existe a possibilidade de misturar essas duas aqui em inglês, mas são alguns casos em que você quer passar uma ideia específica. Quando eu misturo o início da segunda condicional com o finalzinho da terceira, que é o que está acontecendo aqui, então eu começo com if mais simple past, começando com a segunda, mas eu termino com would have mais o particípio passado. A gente usa essa estrutura aqui quando a gente quer falar de uma situação atual que teria um efeito no passado. Olha só, uma frase exemplo que eu vou dar para você, muito interessante. If I wasn't afraid of spiders, I would have picked them up. Ou I would have picked it up. Vou anotar para você. If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up. Repare que eu comecei com a estrutura da segunda condicional, if I wasn't afraid, se eu não tivesse medo. Comecei assim, mas terminei com I would have picked. Terminei com would have e o particípio passado. Então isso aqui é um caso de mixed conditional. E cadê a ideia que eu tinha falado antes pra você? Ó, se eu não tivesse medo de aranha, e esse medo é real, é agora, eu teria pegado ela na mão. Vamos supor que você tem uma tarântula, você está mostrando pra mim, olha só meu bichinho de estimação. E eu não peguei, legal, aí depois muda de assunto. Olha, se eu não tivesse medo de aranha, eu teria pegado essa sua tarântula. Então repara, se eu não tivesse esse medo agora,
isso teria um efeito em alguma coisa no passado. Quando essa é a ideia, a gente pode misturar desse jeito aqui. É um caso de mixed conditionals. Se você reparar, é exatamente essa a ideia da frase da alternativa. Nossa, falei nada a ver. Da questão 9. Se o autor soubesse antes o que ele sabe agora, situação atual, ele teria achado um outro final para a história dele, não é uma ação no passado, é uma consequência no passado. Então, situação atual, consequência no passado. Por isso que a nossa resposta vai ser would have found. Would have mais o particípio passado, porque é exatamente esse caso aqui, essa é a ideia. Tá? Então, eu sei que talvez o desafio maior tenha sido realmente saber da mixed conditionals, mas agora você sabe. E é isso para a questão 9. Tudo bem?